Lucas capítulo 4, versículo 5 até o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. E Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir mais uma vez, Senhor, a Tua graça sobre a minha vida e a direção do Teu Espírito Santo que tem, Senhor, me inspirado acerca desta palavra. Que o Senhor possa usar a minha vida nestes minutos que temos de reunião para transmitir ao coração da Tua igreja aqui presente e reunida, como também aqueles que estão acompanhando esta reunião pela internet, que aonde eles estiverem, Senhor, o Teu Espírito Santo venha falar com cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Esta semana foi uma semana bastante agitada para mim, e depois eu descobri que foi também bastante agitada para algumas pessoas. Eu, nessa semana, não pude estar na reunião de quarta-feira, não pude estar na reunião de sexta-feira. Eu tive que ficar durante 3 dias com o meu filho no hospital. E enquanto eu estava ali acompanhando ele, meu filho mais velho, Abner, teve um momento em que nós estávamos conversando e de repente entrou um jovem enfermeiro, um rapaz muito educado, entrou no quarto e ali nós começamos uma conversa entre os 3. E quando o rapaz saiu da sala, eu virei para o meu filho e falei assim: eu acabo de receber uma inspiração para uma mensagem. E o meu filho é bastante curioso, ele sempre me ajuda bastante em alguns temas. E ele falou: qual é a mensagem que você quer pregar? E aí eu dei um tema dessa mensagem. Eu falei para ele: o que move a sua vida? Proposta ou propósito? E aí ele falou: nossa, é muito interessante esta palavra. Para algumas pessoas, quando a gente fala de proposta e de propósito, as duas coisas podem parecer a mesma coisa. Mas eu já vou te assegurando de antemão que propósito é algo muito mais complexo, mais difícil, principalmente porque a gente vive numa sociedade onde faltam propósitos na vida das pessoas e sobram propostas. Em todas as áreas, em todos os meios, seja de governo, família, religião, relacionamentos, nós temos poucos propósitos e muitas propostas. É comum, talvez você já tenha ouvido alguém dizer algo muito parecido com o que eu vou te dizer nesta noite. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: mostre-me a sua proposta e eu te direi qual é o meu propósito. Deu para entender? Ou algumas pessoas que dizem assim, que você é aquilo que te pagam para ser. Então nós vivemos uma sociedade onde as pessoas geralmente são regidas pelas propostas. E muitas são capazes até de renunciar a alguns propósitos, desde que a proposta seja vantajosa para ela, principalmente quando se trata de assuntos financeiros. Mas a pergunta que vem nesta noite é: por que as pessoas renunciam os seus propósitos pelas propostas? Talvez alguém vai dizer assim: pastor, a nossa sociedade é uma sociedade em evolução constante. A gente está sempre num processo de amadurecimento, seja intelectual, seja espiritual, seja emocional, e a gente está sempre mudando. Aliás, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, se nós fizermos aqui uma retrospectiva da nossa vida, se voltarmos 10 anos no tempo, talvez aquilo que você estabeleceu 10 anos atrás como um propósito para a sua vida não se cumpriu e você mudou esse propósito. E talvez o propósito que hoje você esteja pensando para daqui a 10 anos, quando passarmos esses 10 anos, já não será mais o mesmo. Ou seja,
nós estamos sempre mudando e estamos sempre abrindo mão de propósitos por propostas. Quando eu falo de propósitos, eu estou falando até de algo muito mais profundo do que metas, objetivos, planos para o futuro, planos de realização pessoal. Eu estou falando do propósito no sentido bíblico, que é algo muito mais profundo, porque transcende a nossa própria existência física, material, e se estende pela eternidade. Antes de continuar na palavra, vamos primeiro conceituar para a gente entender o que estamos falando quando eu falo de propósito e quando eu falo de proposta. Propósito está relacionado à nossa razão de ser, de existir e de viver. Ou seja, tem a ver com o que Deus planejou para que você fosse. Vamos pegar um exemplo do profeta Jeremias. O que foi que Deus disse para ele? Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi, te constituí para ser profeta para as nações. Ou seja, Deus estabelece um propósito para nós. E esse propósito é o que dá sentido à nossa vida. Porém, o propósito, quando falamos do propósito de Deus na vida de alguém, geralmente ele acaba envolvendo também um processo de crescimento, de maturidade. Ou seja, muitas vezes o propósito ele vai se descobrindo, ele vai se revelando através do sofrimento, através da luta, através de algumas perseguições e até perdas que sofremos ao longo da vida. Agora, o que é proposta? Proposta é algo muito mais simples, porque tem a ver com o imediatismo. A proposta é algo que ela surge principalmente quando você está diante de uma necessidade. Você tem um propósito estabelecido acerca de determinada área da sua vida. Mas aí surge uma necessidade muito grande. E você acaba abrindo mão para suprir aquela necessidade. Então nós podemos dizer que proposta é o atalho, é a possibilidade de alcançar alguma coisa sem muito esforço. Talvez você já tenha recebido alguma mensagem de SMS, talvez você já tenha assistido algum vídeo pela internet que fala sobre enriqueça em um ano sem trabalhar. Você já pegou algum desses vídeos aí? Enriqueça através do poder da mente. Você vai começar a mentalizar e depois de um ano você estará rico, milionário. Você conhece alguém que ficou rico apenas assim? Pois bem, a gente pode pegar um outro exemplo de proposta da nossa vida no cotidiano, um exemplo bem recente de um fato que aconteceu envolvendo 3 jovens do estado do Paraná. 3 jovens que receberam uma proposta para ganhar um dinheiro fácil. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam transportar uma determinada quantidade de drogas para a Tailândia. Era algo extremamente simples. Eles iam até o país, chegando lá, entregariam as drogas nas mãos de alguém e voltariam para o Brasil rico. Mas a verdade é que eles acabaram sendo presos. E, como se não bastasse a prisão, a pena capital desse país é morte, pena de morte. Eu ouvi o diálogo de uma das jovens pedindo desesperadamente ajuda da família. Então, proposta, embora muitas vezes seja algo que você pode alcançar sem se esforçar muito, que é algo que pode surgir num determinado momento em que você está numa profunda necessidade, mas devemos tomar muito cuidado, porque a proposta ela pode não somente nos desviar do propósito, mas ela pode também nos levar à ruína completa. 3 verdades importantes na Bíblia sobre propósito e proposta. Primeiro, se você quiser, anote aí para não esquecer. Deus trabalha com propósitos, vejam bem, Deus trabalha com propósitos e não oferece propostas para forçar alguém a se manter no propósito. Ou seja, quando Deus tem um propósito
em relação a você. Deus não vai te dar nenhum mimo. Deus não vai ficar passando a mão na sua cabeça, ou te dando presentinhos, vamos dizer assim, bênçãos, para que você se convença de que o propósito dele é bom. Porque nós não podemos barganhar com Deus acerca do seu propósito. Porque quando Deus estabelece um propósito na vida de alguém, você pode ter certeza que é a melhor opção, é o melhor negócio, é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Então, um conselho: não troque o propósito de Deus para a tua vida por nenhuma proposta, por mais vantajosa que ela possa ser. Segunda verdade: qualquer proposta que Deus faça, porque Deus também faz propostas, mas qualquer proposta que Deus faça para você, ela estará sempre sujeita ao seu propósito, ou seja, o propósito de Deus está sempre acima. Vamos pegar um exemplo na Bíblia para nós entendermos. Quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, da terra de Ur, lá em Gênesis, capítulo 12, o que Deus faz? Uma proposta para Abraão. Mas essa proposta que Deus lhe faz, ela tem um propósito muito maior do que apenas tirar Abraão da casa de seus pais e levá-lo para uma outra terra. O propósito de Deus incluía, através dos descendentes diretos de Abraão, constituir uma nação. E através desta nação, levantar, suscitar aquele que seria o Salvador, o Redentor, o Emanuel, Jesus Cristo. Então vejam bem, quando Deus faz alguma proposta para alguém, não é para te desviar do propósito, é para te colocar no centro da vontade dele. E terceiro, quando você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, aí fica muito mais fácil julgar se as propostas que vêm à tua mesa procedem de Deus ou procedem do diabo. Porque qual é o trabalho do diabo? É inviabilizar o que Deus projetou para a sua vida. Algumas lições, gente, eu vou ser muito rápido, mas eu tenho que falar essa mensagem hoje. Não dá para parar e deixar para domingo que vem. Algumas lições bíblicas que mostram pessoas que receberam propostas tentadoras para se desviarem do propósito que Deus tinha estabelecido para elas. Algumas lições que nós podemos aprender. E se você quiser continuar anotando aí, é muito importante que você saiba isso. Primeiro, a proposta surge quando você está necessitado ou necessitada, disposto a trocar o seu propósito por uma solução. Vamos pegar o exemplo de Esaú. Esaú renunciou o direito de se tornar herdeiro de Isaque pela proposta que seu irmão lhe fez de um prato de sopa de lentilhas. Vejam bem, gente, por maior que fosse a fome de Esaú, eu penso que ele deveria ter colocado a sua razão para funcionar, pensado um pouquinho mais nas suas palavras. Porque lá em Gênesis 25:34, olha o que Esaú diz para Isaque. Jacó lhe deu o pão ensopado, e quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Ou seja, Deus tinha um propósito para a vida de Esaú, mas a fome era tão intensa que ele despreza o propósito de Deus e aceita a proposta de seu irmão. E mais tarde, quando seu pai chama os filhos para abençoar, Esaú chora diante do seu pai, e ele pede: pai, você não tem uma bênção para me dar? E o pai lhe diz: filho, eu não tenho. Porque aquilo que era dele por direito, ele abriu mão e ele perdeu por causa de uma proposta. Segundo, o propósito pode te levar pelo caminho mais difícil.
enquanto a proposta busca facilitação. Vamos pegar o exemplo de José na Bíblia. Qual era o propósito de Deus na vida de José? Não era tornar José o mais importante dentre os seus irmãos. O propósito de Deus na vida de José, na verdade, era colocá-lo como autoridade importante na terra do Egito, porque dali a alguns anos haveria uma fome muito grande sobre a terra, e Deus queria preservar o seu povo, que eram descendentes de Abraão. Então Deus precisava de alguém da linhagem de Abraão, que pudesse estar ocupando uma posição importante para garantir a vida de seus irmãos. Então José, ele passa por todo esse processo para ele alcançar o propósito de Deus na sua vida. E a Bíblia mostra que José, ele teve que ao longo desta caminhada recusar propostas interessantes para não se desviar do que Deus tinha para ele. Lá em Gênesis capítulo 45, versículo 5, quando a fome apertou e os seus irmãos tiveram que ir até ele sem saber que era José, então José se revela para os seus irmãos. Eles ficam muito preocupados porque eles pensam que José vai matá-los, que José vai se vingar do mal que eles fizeram. Mas olha o que José diz para eles. Ele declara o propósito de Deus. Ele fala assim: foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Sabe o que a gente aprende com isso, queridos? Olha que verdade importante. Que Deus, ele só revela o seu propósito para nós, para qualquer um de nós, quando a nossa maturidade emocional, mental, racional e espiritual estão alinhadas. Ou seja, Deus trabalha na vida de José, leva ele à prisão, coloca ele em posições humilhantes, para prepará-lo, para amadurecê-lo, tanto emocionalmente, quanto intelectualmente e espiritualmente, para que quando chegasse o momento, ele pudesse se apresentar diante de Faraó como o escolhido de Deus. Então, se você está passando por algum processo onde você sofre perseguições, onde muitas vezes você é injustiçado na sua caminhada, não desista. Deus está te preparando, Deus está te tornando uma pessoa mais madura, preparada para alcançar o propósito que Ele tem para a sua vida. Anote em terceiro lugar: nem sempre uma boa proposta se alinha ao propósito de Deus. O rei Davi era gente boa ou não era? Homem de Deus, segundo o coração de Deus. Mas uma vez Davi pensou consigo o seguinte: eu vou construir um templo para Deus. Eu estou morando aqui numa casa bonita, e Deus morando lá na tenda. A tenda, né, a arca da aliança, que representava a presença de Deus na tenda. E Davi fala: eu vou construir um templo magnífico para Deus. Sabe o que o Senhor falou para Davi? Através do profeta Natan, está lá em 1 Crônicas 17, a partir do versículo 17. O Senhor chama Davi e usa Natan para dizer para ele o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos para governar o meu povo de Israel. Deus estava dizendo para Davi: eu não te chamei para construir templos. Eu te chamei para governar, para preparar a nação, para constituir os ministérios necessários na nação, para que a nação possa crescer, para que você traga paz sobre a nação. E aí o Senhor fala assim: e eu colocarei, quando você estiver velho e você morrer e for sepultado, eu vou colocar um de seus filhos como rei, e ele é quem vai construir um templo para mim. Ou seja, nem toda boa proposta se alinha ao propósito de Deus na tua vida. Em quarto lugar, é melhor obedecer ao propósito de Deus do que aceitar a proposta do povo. Quantas vezes nós somos incentivados pelas pessoas para abrir mão do propósito de Deus e aceitar a proposta do povo?
Eu preguei aqui recentemente sobre Saul. Saul, ele preferiu ouvir a voz do povo e desobedecer a Deus, e por isso ele perdeu a oportunidade de governar a nação de Israel, e os seus descendentes também governar a nação de Israel por gerações, porque ele aceitou a proposta do povo e se desviou do propósito de Deus. Em quinto lugar, essa é muito boa, se você puder, também anote aí. Quem vive por um propósito, não se distrai com propostas. Eu vou repetir, porque isso é muito forte. Quem vive por um propósito, não se distrai com propostas. Deus tinha um propósito para um jovem na Bíblia, lá em Juízes capítulo 13. O nome dele é Sansão. Qual era o propósito de Deus na vida desse jovem? Era usá-lo para libertar a nação israelita do jugo dos filisteus. Mas acontece que Sansão, num determinado momento da sua vida, ele se deixou levar pela proposta encantadora de amar Dalila. E ele se perdeu no propósito. Eu estava lendo a passagem lá em Juízes 16, no versículo 16, que diz assim, que Dalila continuou a perguntar todos os dias para Sansão, Sansão, de onde vem a tua força? E a Bíblia diz assim que Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. Ou seja, Sansão, ele não percebeu que aquele amor que Dalila demonstrava ter por ele, era na verdade uma arma dos inimigos, para desviá-lo do propósito de Deus. E a Bíblia diz que ela insistiu tanto com Sansão, que chegou uma hora que ele abriu seu coração e ele falou para ela a verdade. Todos vocês conhecem a história de Sansão. Em sexto lugar, o propósito exige que você faça escolhas importantes e certas. Quando os espias entraram em Jericó e foram descobertos, uma mulher chamada Raabe, ela se viu ali entre ter que fazer a escolha entre o propósito de Deus ou a proposta do rei de Jericó. Porque o rei queria que ela dissesse aonde estavam os espias, mas ela preferiu esconder os espias. Ela coloca a sua vida em risco para salvar os homens de Deus, porque ela sabia que aqueles homens, eles tinham um propósito maior, e que Jericó seria tomada por Israel. Então a sua escolha em preferir o propósito de Deus, ao invés da proposta do rei, salvou não somente Raabe, mas toda a sua família. E tem mais uma coisa importante que você precisa saber sobre Raabe. Raabe, ela se tornou mãe de Boaz. Raabe, ela faz parte da genealogia de Jesus. Queridos, olha só, se Raabe, ela tivesse naquele momento cedido à investida do rei, e tivesse denunciado aonde estavam os espias, ela teria perdido a oportunidade, não só de salvar a sua vida, mas ela teria atrapalhado todo o propósito já estabelecido por Deus para a história. Em sétimo lugar, nenhuma proposta, por mais tentadora que ela seja, está acima do propósito de Deus para você. Davi foi ao campo de batalha contra Golias. Gente, eu fico imaginando Davi, um rapaz de mais ou menos da minha altura, porém magro, né? Talvez igual o Alê. E aí Golias, um gigante, quase 3 metros de altura. Todo mundo está preocupado com Davi, porque ele era novo, ele era inexperiente. Mas Davi tinha um propósito. Ele não estava ali para se vangloriar diante dos soldados. Ele estava ali para mostrar a Israel que Deus era Deus. E ele sabia que ele era alguém ungido pelo Senhor. Portanto, ele tinha convicção que Deus lhe daria a vitória. Mas Saul lhe faz uma proposta. Qual é a proposta de Saul? Meu filho,
pega a minha armadura, pega a minha espada e vai e luta contra o gigante. Mas olha o que Davi diz no campo de batalha, diante de Golias, em 1 Samuel 17:47. Ele diz assim: Deus não precisa de espada ou de lanças para salvar o seu povo, porque Deus é vitorioso na batalha e entregará os filisteus em nossas mãos. Sabe o que Davi fez, gente? Nenhuma proposta, por mais tentadora que seja, deve estar acima do propósito de Deus. A Bíblia diz que Davi enfiou a mão na sua sacolinha, pegou uma pedra e com uma funda, atirou no gigante e a pedra acertou na testa de Golias e ele caiu no chão. Não se desvie do propósito por causa de propostas. Em 8º lugar, já estou bem perto de terminar, não tão mais perto. Quem conhece o propósito de Deus não cede às propostas, mesmo que elas sejam impostas. Porque o diabo, ele é tão astuto que ele pode usar pessoas para tentar impor a sua proposta, para te desviar do propósito. Vamos pegar o exemplo de Daniel. Qual foi a proposta do rei? Daniel, o pessoal está reclamando que você ora muito. O pessoal está meio preocupado aí com o seu Deus. Então durante 30 dias está proibido orar no meu reino. Você vai ficar 30 dias sem orar e a gente fica bem. Mas Daniel não queria aceitar. Então o que os inimigos de Daniel fizeram? Eles conseguiram convencer o rei a assinar um edito. Então agora é uma lei impondo que ele tinha que ficar 30 dias sem orar. Vocês sabem o que Daniel fez, gente? Ele cedeu à proposta do rei. O que ele fez? Ele foi para casa e dobrou o seu joelho, ao meio-dia abriu a janela e orou ao Senhor. Por causa disso, Daniel foi levado ao covil dos leões. Mas quem tem propósito de Deus e não cede às propostas, tem a proteção do Altíssimo. Glória a Deus. Daniel caiu na cova, mas lá na cova, Deus mostrou para todos os seus inimigos que Ele é Deus. E olha o que diz em Daniel capítulo 6, versículo 25. O rei Dario escreveu uma carta para todos os povos de todas as nações e raças e línguas do mundo. E a carta do rei dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Você pode dar um glória a Deus aí? Se você não ceder, ainda que o diabo tente impor, usando pessoas, se você não ceder às propostas e permanecer firme no propósito de Deus na tua vida, vai chegar o dia em que todos aqueles que te acusaram terão que respeitar e honrar o Deus que você adora. Louvado seja o Senhor. Em 9º lugar, não se apaixone pelas propostas do mundo. Mantenha-se firme. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem proposta que enche os olhos. Tem proposta, vamos imaginar, já que eu comecei falando de finanças. Você está, tem alguém endividado aqui? Não levanta a mão não, irmão, estou brincando. Tem alguém, você está devendo, sei lá, uma quantia relevante. Quanto que é uma quantia relevante para você, presbítero? 100 mil? 100 mil? Eu cheguei em 94, eu cheguei a dever 140 mil, em 1994. E Deus me deu um livramento, 140 mil. Você já imaginou você dever 100 mil? Você está duro, você não tem dinheiro, aí você não sabe o que fazer. De repente alguém chega com uma proposta muito interessante, que te enche os olhos. O que fazer? Manter-se no propósito ou aceitar a proposta? Paulo escreve lá em 1 Timóteo 4, 9 e 11 e fala assim para Timóteo: Timóteo, Paulo estava na prisão, ele estava perto de morrer, e ele fala assim: Timóteo, venha me ver logo, porque Demas
se apaixonou por este mundo. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que Demas apenas o abandonou. Paulo não está dizendo que Demas teve medo da prisão de Paulo. Paulo está dizendo que Demas se apaixonou pelo mundo. Cuidado para não se apaixonar pelas propostas. E Paulo continua e fala assim, no versículo 11, somente Lucas está aqui comigo. Lucas não se apaixona pelo mundo. Lucas mantém-se firme ao propósito e segue com Paulo até o fim. Eu quero voltar para o texto inicial que nós lemos. Já estou agora bem perto de terminar a mensagem. Jesus está no deserto e o diabo faz uma proposta para Jesus. Era a segunda tentação de Jesus no deserto. O diabo, ele chega para Jesus e ele faz uma proposta que incluía poder, fama e riquezas. Olha o que o diabo diz nos versículos que nós lemos, versículo 6. A proposta dele, eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Ele mostra para Jesus toda a glória que há no mundo, os reinos. Ele mostra os palácios. E ele diz assim, tudo isto aqui é meu. E eu posso dar a quem eu quiser. Então eu darei para você poder e toda esta riqueza. E a segunda proposta que ele diz para Jesus, tudo isto será seu. Ah, irmãos. Quando Jesus ouve a proposta do diabo, ele termina dizendo assim, se você quiser, eu te dou tudo isto. É tudo teu. Você só tem que fazer uma coisa. Você tem que se ajoelhar diante de mim e me adorar. Então Jesus responde, qual era o propósito? Jesus responde, as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Queridos, por causa da fidelidade de Jesus ao propósito eterno de Deus, Paulo escreve em Filipenses 2, 9 e 11, diz assim, que Deus deu a Jesus a mais alta honra, pois nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O diabo queria lhe dar o reino humano, o reino do mundo. Mas a Bíblia diz que Deus deu a Jesus muito mais do que isso, porque todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos, todo o universo há de se prostrar e reconhecer que Jesus é Senhor. Aí eu te pergunto, dá para abrir mão do propósito? Não, jamais. O propósito de Deus é sempre o melhor. Nós estamos terminando e eu quero convidar vocês para se colocar em pé. Depois do ministério de louvor, já se posicionem, porque nós vamos louvar ao Senhor e vamos ofertar. Eu não terminei essa mensagem. Eu estava escrevendo a mensagem hoje e tive que trazê-la nesta noite. Mas uma palavra que me veio ao coração é que a nossa vida não deve ser guiada pelas propostas que o mundo oferece. A nossa vida deve ser guiada pelos propósitos de Deus para a nossa vida. Essa é a razão de ser igreja. Ou seja, nós somos igreja de Cristo, porque nós temos um propósito. E eu te pergunto nesta noite, qual é o teu propósito? Você é guiado pelo propósito ou pela proposta? Que todos nós aqui possamos ser guiados pelos propósitos de Deus para as nossas vidas. Você pode orar comigo neste momento? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque os teus propósitos, os teus planos, Senhor, a tua vontade é muito melhor, é incomparável. Eu oro neste momento pela tua igreja, porque muitas vezes, Senhor, nós somos tentados por propostas que parecem interessantes, propostas que podem solucionar os problemas
que estamos enfrentando momentaneamente, propostas que podem fazer os nossos olhos brilharem, mas, Senhor, nenhuma proposta que o mundo ou o diabo nos oferece está acima dos teus propósitos. Então eu oro neste momento e peço ao teu Espírito Santo para que nos dê sabedoria, para que teu Espírito Santo nos dê discernimento, para que teu Espírito Santo nos faça compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade, para que todas as vezes que nos virmos, Senhor, diante de alguma situação, onde precisamos fazer escolhas, que nós possamos escolher o teu propósito, ainda que seja difícil, ainda que seja árduo, doloroso, ainda que às vezes, Senhor, seja sacrificial, mas que a graça do Senhor em nós possa nos fortalecer para permanecer sempre confiando. O Senhor tem o plano melhor para nossas vidas. Se você recebe esta palavra de Deus nesta noite na tua vida, dê um glória a Deus aí e tome assento, povo de Deus.